Cláudia Piloto, qual é o seu motivo? O meu motivo, acima de tudo, é acordar com esperança e essa mesma esperança conseguir trazer, hum, em primeiro lugar, começando pela minha casa, às minhas filhas, porque é um processo ser mãe de 4 e conseguir acompanhá-las, e também, igualmente, no meu trabalho, trazer esperança às mulheres a quem eu acompanho. Aprendeu com o pai a tomar a iniciativa e a assumir o controle de tudo. É mãe de 4 filhas e apresenta-se como criativa e facilitadora, mas na verdade aquilo que faz vai muito além do seu trabalho. Desde cedo que se preocupou em descobrir o seu propósito, aquele a que hoje dá corpo. Trabalha exclusivamente com mulheres com cancro, na devolução da sua autoestima, e foi por isso que criou o projeto Believe in Yourself. É sobre tudo isto que vamos falar na próxima meia hora. Cláudia, bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite para vir a este podcast do Motivo. Porque é que diz que o seu motivo está ligado então a esta ideia de devolver esperança no dia a dia, começar pela sua casa e depois pelas pessoas com quem se cruza? Em primeiro lugar, obrigada eu por estar aqui. E para mim é uma honra sempre conseguir falar deste meu projeto, propósito. Porque devolver esperança? Porque é assim, o meu motivo também, durante toda a minha vida, foi trabalhar muito o meu autoconhecimento. E o autoconhecimento é um longo percurso. E, hum, e o que acontece quando nós temos a coragem de enverdar por esse caminho. Hum, Nós vamos aumentando consciência. À medida que a vida nos vai dando esse aumento de consciência, nós, independentemente das dificuldades, que para mim não são, é assim, as dificuldades podem ser vistas, para mim nunca foram vistas assim, muitas vezes fui a tremer naturalmente, mas são desafios. E quando uma pessoa abraça este caminho do autoconhecimento, hum, é um caminho de muita coragem. Portanto, à medida que nós não somos sempre iguais. Por isso é que quando me querem pôr uma caixa é impossível durante toda a vida, eu costumo dizer que sou tipo uma enguia, porque se me querem prender, Dominguinha. fujo, uma enguia. Eu sou leona, naturalmente. Sou de signo, portanto, os meus planetas são todos em fogo. Portanto, isto foi muito complicado para gerir isto tudo. Mas eu digo me enguia porque, de facto, quando me queriam agarrar, eu não. Liberdade é uma das suas palavras, não Não, é? liberdade é tudo para Isso mim. é um bocadinho Liberdade isso é também que tudo. estava aqui a querer dizer. É uma das palavras que a define. Além desta coragem também de que estava a falar. É, e é de uma coragem enorme e é um treino. Eu costumo dizer, às vezes quando me perguntam como é que eu educo as minhas filhas, eu educo-as como soldados, mas como soldados não é da forma rigorosa como os soldados têm que se comportar todos de uma forma igual. É ao contrário, é estarem preparadas para os desafios da vida e serem inteiras, não é? E terem estrutura, que é uma coisa que para mim é inegociável. A estrutura tem muito a ver com a nossa capacidade de dizer sim ou não. Eu não acredito muito no cinzento. Uhum. E quando é cinzento, eu peço para pensar um bocadinho, não é? E, portanto, naturalmente vou sentindo depois qual é a decisão final. Mas acho que o sentido de honra, de justiça e a ética, para mim, são coisas inegociáveis. Portanto, às vezes demora um bocadinho mais tempo, não é? Mas não faz mal. É preferível demorar mais e serem coisas realmente hum, com estrutura. O superficial é uma coisa que não me diz rigorosamente nada. À E superfície, esta estrutura, peço desculpa em interromper, esta não interrompe nada. estrutura só se consegue com esse trabalho de autoconhecimento, não é? Com aquilo que nós descobrimos que é o tal inegociável, mas que tem muito esta base de nos conhecermos, de passarmos tempo connosco próprios, de nos ouvirmos e de sabermos quais é que são os nossos caminhos. Sem dúvida, e o caminho de escolha não é fácil. Eu costumo dizer, às vezes, e muitas pessoas, é assim, hoje em dia eu tenho 15 anos deste projeto. E tive, durante os primeiros 5 anos, eu basicamente, eu trabalhei em contexto mesmo hospitalar e tive 5 anos em que ninguém sabia nada do que eu estava a fazer. Portanto, eu saí do meio completamente de moda, beleza, e fui para lá. E eu entrei, eu quando cheguei lá, eu senti que estava, eu pensei assim, eu estou no meu sítio, porque eu senti qualquer coisa,
muito para além de tudo o que eu imaginaria que me pudesse. Só para dar aqui Sim, contexto, estes 5 anos em que a Cláudia trabalhou em contexto hospitalar foi na CUF e no Hospital da Luz, sim, mas aí já trabalhava com mulheres com cancro só, e foi aí só, que a começou 100%. este Não, é caminho. assim, eu quando as mulheres me começaram a procurar, Foi ainda. foi antes, Ok, ok. foi num E espaço que depois eu é que tinha no passou Estoril, sim, de para bem-estar. este trabalho. E procuraram-me, na altura foi uma amiga minha que me pediu ajuda para a mãe. Eu percebi claramente que se passava ali qualquer coisa que era maior do que só estar a ajudar uma pessoa naquele processo. Eu tive, para mim, onde se deu ali o ponto de viragem foi quando eu olhei para aquela mulher e fiquei absolutamente fascinada quando a vi totalmente sem cabelo. Porque eu tenho uma questão, é assim, o que eu sou profundamente apaixonada é pelo interior das pessoas. E sempre consegui ver um mundo com muitas capas, muita, muita necessidade de agradar. E portanto, eu como me vejo por dentro, eu vi, e desde muito miúda, via muito, para mim, na altura era a forma que eu sabia identificar, um mundo muito mentiroso. E era uma coisa que não me agradava, de maneira nenhuma. E daí eu ter trabalhado tanto comigo, porque eu nunca me rendi a ter que viver de uma forma que eu não acreditava. E foi daí que começou também este trabalho, que foi duro, foi muito duro, porque na verdade hoje em dia já se fala de muita coisa, mas na altura, é assim, hoje em dia tudo se fala. Não quer dizer que Que seja eu mais veja um mundo fácil. melhor e que eu veja um Exatamente. mundo melhor. Não quer dizer porque, é assim, eu Pois tudo o que fala-se aprendi, mais, mas aprendi na continua-se a vida. viver com capas e à superfície, não Ah, é? sem dúvida. É assim, eu não consigo viver assim, nem consigo ter ninguém ao meu lado, dessa forma. É assim, eu acho que não entro em julgamentos de forma nenhuma, mas não estou. Não Claro. estou porque escolho não estar. Já sou conhecida por isso há alguns anos. Ao princípio, quer dizer, há pessoas que dizem que nós de facto somos diferentes, somos estranhas, é esquisita, sei lá, somos chamadas de Pois, muita sim, coisa. sim, sim, Mas sim, está sim. tudo bem. Está tudo bem porque nós, desde que saibamos que estamos a construir a nossa verdade, está tudo certo. E muitas vezes é muito doloroso porque nós próprios não sabemos onde é que estamos a ir. Porque existe este lado também no autoconhecimento, e nós estamos agora a começar a nossa conversa por falar muito por isso, de enfrentar o desconforto, não é? Ai, completamente. De, É totalmente de desconfortável. despirmos tudo Sim, e de agora é sério. é. Eu tinha uma autoestima muito baixa. E Mas já mulher ou não, enquanto não, crescia? miúda, é assim, eu era uma miúda que naturalmente dava nas vistas, mas eu tinha que me rir, não é? Tinha que me rir e cumprimentar as pessoas, mas era tipo toque e foge, porque eu não me sentia confortável em Confortável. lado nenhum, em lado nenhum. Sempre fui muito diferente, sempre gostei de aprender pelo que via, portanto, já aí na escola era muito complicado, porque, porque eu era diferente. Eu de facto era uma miúda diferente, era altamente sensível. Eu li um livro mais tarde, eu só mais tarde é que me foram aparecendo livros com os quais eu me identificava. Eu fui fazendo caminho sozinha, com alguns terapeutas, com algumas terapias que eu ia encontrando pelo caminho. Na altura a terapia era considerada psicologia, terapia, Uhum. psiquiatria, fosse o que fosse, era para doidos, Era para mais, malucos. sim, era mais tradicional, era Era mais. tradicional e de facto era para pessoas que tinham realmente problemas graves, Sim, não era aliás. só para alguém que se queria conhecer ou Não, que. não, de todo, de todo. Isso agora já é um caminho, eu não acho que seja mais fácil, porque é assim, o caminho nunca é fácil. É assim, é muito fácil as pessoas ouvirem toda aquela informação. Eu, por exemplo, eu nas redes, eu sigo muito poucas pessoas, alimento muito pouco daquilo. Eu não gosto de entretenimento. Eu ali o que vejo, a maior parte é isso. Depois, hoje em dia, há muitos podcasts que me interessam imenso, não é? Hum, mas dou muito pouca importância àquilo. Publico muita coisa e cada vez quero publicar menos, não é porque é assim, eu tenho ali seguidoras reais de pessoas que eu acompanho. Portanto, eu gosto muito de partilhar às vezes o meu dia a dia, porque de facto, é assim, as pessoas criam algum entusiasmo, porque é assim, eu tenho rotinas que de facto eu fui criando ao longo da vida, que para mim são boas e que me servem e que eu sei que servem para todas as pessoas, que têm a ver com o cuidado que temos em exercitar o corpo diariamente, em alimentarmos Com a bem, alimentação, a com os alimentação, horários, os horários, dormirmos o bem, que é uma sono. coisa que eu não consigo. Pronto, é uma dificuldade minha, mas que eu tento, não é? Tento e esforço-me imenso porque eu não quero tomar medicação
e portanto é todo um processo, não é? É mais difícil, porque a medicação tira-nos completamente, para mim, na minha opinião, a não ser que existam patologias que são que Que precisem exigem, mesmo, não é? Que obviamente. exijam, mas, para a minha, a medicação para dormir é uma coisa que nos tira completamente, é assim, não consigo acordar da mesma forma, a minha É o capacidade seu pilar mais difícil é, de. é muito difícil. É um grande desafio. E as pessoas desprezam muito o sono e a qualidade do sono, não é? É. Eu tenho imenso respeito, tenho imenso respeito. Eu tinha um pai assim e portanto, Assim que também depois tinha tinha problemas. problemas de sono, era tal e qual o meu registro. Ele ia acordando várias vezes à meia da noite e, portanto, ele depois teve questões com isso e, portanto, eu tenho imenso cuidado. Tenho imenso cuidado. Com isso, é assim, eu acordo às 5h30 mas ou às 5, vá lá, mas tento, sair da cama às 5h30. E é todo um exercício que eu fui criando com meditação, com respiração, com uma série de coisas, porque eu não quero tomar medicação. Porque sei que a medicação me altera completamente o meu comportamento, eu perco a minha intuição, perco a minha forma natural de ver as coisas e eu não gosto. Mas é de facto um desafio enorme e por isso, às vezes as pessoas mas tu não dormes? Quer dizer, durmo, eu Sim, deito-me mas não tem relativamente qualidade, cedo, não é um não sono de tem, qualidade não. como, É e assim, reparador eu como deveria agora ser sempre. sim, 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 Mas há muita. E eu acho que estamos numa fase em que se fala mais sobre questões do sono, sim, as pessoas estão mais atentas, sim. e não sei se por isso, Uhum. mas também se começa. Fico com a sensação de que de facto há muitas pessoas a dormir muito mal e com muitas questões É associadas assim, ao a sono. grande questão e da experiência que eu tenho, porque acompanho estas mulheres e, portanto, nós numa primeira conversa falamos de tudo. E ali é para se falar mesmo de tudo. A cru. É como eu lhes digo, é abrir a boca e deixar sair. Sem Porque pensar. senão eu não consigo chegar lá. É impossível, não é? E por isso é que eu sou tão apaixonada por isto, não é? Porque eu só vivo com pessoas reais. E é lindo viver com pessoas reais. É quase impossível as pessoas entenderem o que é que se passa ali dentro. Nós estamos a falar de mulher para mulher, não é? Eu, enquanto especialista, sim, mas como mulher que também posso identificar-me com algumas coisas delas e posso sugerir-lhes coisas que efetivamente eu pratiquei, não é? E que tive Pois, e que tem resultados com elas e que tenho conhecimento que conhecimento. resulta, exatamente. E que não foram tirados em cursos de fim de semana, não, nem em processos de coaching. Eu não sou coaching, mas eu treino aquelas mulheres a sério e com muita vontade de as trazer para a vida delas, não é? Porque eu no fundo só oriento, não é? Depois cada um tem o seu caminho. Mas há ali alguns pontos-chave que são importantíssimos. Se a pessoa não movimentar o corpo diariamente, naturalmente a pessoa começa a fechar. Claro. Se a pessoa não se libertar, não souber dizer que sim ou que não souber fazer escolhas assertivas em função, e às vezes dói. Há Lá pessoas que está o estão em desconforto. relações altamente tóxicas durante anos, estão em casamentos que não fazem sentido, estão em trabalhos que só os consomem, com equipas completamente tóxicas, que acham que ainda têm que agradar porque têm que prestar contas lá acima. E eu tenho estas mulheres a acabar os processos de tratamento, não voltam para os empregos, muitas delas acabam com esses relacionamentos, a maior Porque parte se conhecem e entendem ganham essa clarividência da vida, não é? E e essa força entendem e também, entendem que nós fazem do esse chão nós processo. não passamos. É assim, nós do chão não passamos, isso é o limite. E é assim, e quando nós entendemos que é mesmo assim, eu já fui ao chão muitas vezes, portanto, eu tenho esse treino de me levantar e cada vez mais consciente que é assim, eu vou me levantar para onde eu tiver que ir. E eu não tenho esse medo, não é? Esta questão, por exemplo, do sono é uma coisa que me dá medo. E dá-me medo porquê? Porque eu sei que eu vou adormecer e passado 2 horas eu estou a acordar. Portanto, isto dá-me medo. Eu não tenho questões nenhumas em dizer isto. Agora, em relação à vida e àquilo que a vida me vai apresentando, eu não tenho medo. Às vezes tenho desafios que já me chateiam um bocadinho, não é? Porque estão sempre a vir da mesma forma, também para me ensinar alguma coisa, vou sempre aprendendo, não é? Com as Claro, coisas que nos vão estamos sempre a aparecendo. aprender. Estamos aqui a falar muito deste caminho de autoconhecimento, e agora queria passar para como é que isto se reflete nos negócios e Sim. na vida profissional da Cláudia. Hum. A Cláudia também já explicou aqui assim aquilo que faz, trabalha com mulheres com cancro, na recuperação da sua autoestima, não é? E muito neste processo de perder o cabelo ou cortar o cabelo que resta, e depois trabalhar nessa recuperação. Como é que este processo todo acontece e o que é que do autoconhecimento se pode ver neste seu negócio? Então é assim, nós começamos por uma primeira consulta, não é? Em que eu
conheço aquela mulher, não é? Eu para já tenho que identificar todas as questões que têm a ver com a sua identidade, não é? Com o cabelo e com tudo, não é? Eu tenho que as ver em movimento. O cabelo, eu defino assim, é uma obra de arte em movimento. E por isso é que eu me identifico como criativa, porque todo o processo criativo daquilo vem já desde a fábrica, da forma como é montado, não é? E depois acabado cá, para devolver naquele dia à mulher. Agora, nessa primeira consulta, o que é que acontece? Eu, em primeiro lugar, quero ouvi-las e começamos por essa conversa. É Sem assim, vamos filtros, lá, sem só filtros, vamos lá começar. Quando é que recebeu o diagnóstico? O que é que sentiu com isso? Quer dizer, as pessoas, a maioria, vão completamente de de rastros. rastos. Hum, e muitas delas, às vezes, desfazem-se a chorar e está tudo certo, porque chorar faz parte, não é? Sim, é Isto não, uma altura de enorme é, fragilidade. é. E portanto, quase as primeiras eu primeiro ouço muito, mas das primeiras coisas que eu digo é assim: "Pois, a minha questão agora é o cabelo, como é que eu vou viver sem isto?" Eu disse: "Não, mas não vai viver sem isto, é assim, o cabelo não existe durante um ano, mas o meu trabalho aqui, e esse é o meu compromisso, é devolver-lhe exatamente a sua identidade durante esse processo." Portanto, como é que é a minha abordagem? E o conceito foi desenhado assim, porque eu fui entendendo como é que era melhor para elas, não para mim. E para mim também, porque há ali uma questão, por exemplo, eu trabalho só com estas mulheres no gabinete fechado e não permito que ninguém entre, E nem é sempre a familiares. Cláudia, ou seja, Sou não sempre eu a tem fazer isto. Primeira consulta sou é sempre eu a sempre a Cláudia, fazer. exato. Neste momento tenho a minha filha a trabalhar comigo também, porque isto é uma coisa muito específica. Isto não é qualquer pessoa. Eu, mais cedo ou mais tarde, aliás, já se pensa nisso, em começar a dar formação neste sentido, porque há muita gente que procura e é preciso, e também há muita gente que me procura para ter este tipo de formação. E, e eu estou inclinada para começar a Está fazer isso. disponível para isso? Estou, Era uma das estou, questões que eu estou, tinha, estou, ok. estou disponível. Estou disponível porque isto é importante passar o conhecimento. Nós, quando adquirimos este conhecimento, tem que se passar a alguém, não é? Não é para ficar só Não quero connosco. guardar só. Há Não, pessoas que têm não. esse Essa perfil, pretensão, mas não. mas aqui é ótimo Não, poder partilhar isso e estar. não. E quando chega ao momento, também as pessoas certas também aparecem, não é? E, portanto, se pudermos dar formação e se algumas daquelas pessoas puderem continuar, está ótimo. O trabalho está feito, não é? E passa essa mensagem. Porque o importante é chegar às pessoas, não é? E eu tenho pessoas que me vêm, há pessoas que apanham aviões para vir ter comigo e depois Como é que as voltam pessoas chegam até si? por todo lado. Hoje em dia Mas já é por muito todo pela lado. referenciação, não é? É, muito pela representação. É. Quase Eu tudo, falo muito quase. pouco, eu exponho muito pouco. Aliás, eu não exponho pessoas, não exponho porque é Não assim, expõe eu não casos, não gosto. é? Os casos Eu clínicos, não não. exponho porque é assim, as próprias pessoas é que são muito generosas e deixam testemunhos no nosso site que de facto é de levar às lágrimas, porque elas falam tudo menos cabelo. É a forma como são acolhidas, é a forma como são O mimadas, ambiente, como se as sentem, pessoas, sim, 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 como sim. se sentem de facto que estão ali a começar um novo processo de vida, como se sentem que aquilo não é um ponto final, é um recomeço. Isso para mim é tudo, não é? Porque isto é tudo o que eu quero passar. Tudo o que eu quero passar, porque a verdade é que eu estou ali inteira. E quando deixar de ser assim, eu não trabalho nesta área. É assim, eu acredito que nós temos uma função, é desempenharmos o nosso papel enquanto criativa. Eu nasci com um dom. E isso é um dom inato. Eu não aprendi a fazer isto, não é? Mesmo nas minhas formações, eu já escolhi na altura uma criativa em Paris, porque ela já desenvolvia todo um conceito completamente diferente do que o cabelo puro e duro de cabeleireiro. E, e um sentido criativo é uma abordagem muito completa, é muito holística, não é só cabelo. Porque, Pronto, há uma envolvência diferente. eu, eu quando estava pronto, a conhecer melhor a Cláudia e a preparar Sim, esta nossa conversa, ahm, porque não se trata de um negócio estético, não se trata de um projeto de saúde, trata-se aqui de uma conjugação de vários fatores, não é? Que toca várias áreas e que tem o foco na pessoa. ai, tem o foco na pessoa. E isso é muito autêntico É, é, e e definidor também daquilo que a Cláudia tem vindo a é, fazer. é. E isto para lhe dizer, só para voltarmos àquele tema, temos uma primeira consulta e, portanto, a única coisa que eu, de facto, o compromisso ali é devolver-lhes a sua identidade. E com uma ideia de dignidade é assim enorme. Primeiro, eu quando estou a retirar o cabelo àquelas mulheres, que sou eu que o faço, e só eu é que faço, é de uma forma super tranquila. Eu adoro fazer aquilo. Acho um processo lindo, porque eu estou a retirar-lhes um peso que elas não vão sentir, que é ver o cabelo cair.
Portanto, quando é que isso é feito? Isso é feito juntam-se um tratamento, que é quando o cabelo inicia o processo de queda. De queda. O cabelo começa a descolar do folículo e, portanto, a partir dessa altura, é muito mais fácil internamente elas deixarem ir. Porque Porque tu o corpo já está a porque libertar, não é? sim, E não porque o são elas que corpo já estão a está a rejeitar libertar. ou a fingir que estão a tirar. É isso mesmo. Claro. Porque retirar o cabelo a uma mulher, quando as pessoas querem antecipar as coisas, comigo eu não faço isso. Retirar o cabelo a uma mulher que tem o cabelo completamente preso é de uma violência enorme. E, portanto, aí eu tenho que as guiar, porque elas não sabem, não é? Elas querem só despachar as Mas há mulheres que coisas. querem logo É fazer, não é? assim, eu hoje não tenho ninguém que queira nada, as pessoas vão ali para ouvir, não é? Mas havia de tudo, não Sim, é? E sim, eu sim. comecei a entender o que era melhor para elas. Porque depois há sempre aquela dúvida, porque muitas das mulheres, às vezes, 10% do cabelo não cai. Então ainda ficam ali Estão a sempre. picar um bocadinho, depois ficam sempre durante um ano, ainda estava em hospital e elas diziam assim: "Ó Cláudia, acha que o cabelo ia mesmo cair todo? Acha que eu não me precipitei?" Portanto, eu pensei assim: "Não, isto é para fazer ao contrário. Em vez de retirarmos antes que elas sintam, elas têm pelo menos que sentir uns fios a cair, que é como uma queda sazonal. E a partir daí elas já estão marcadas, porque elas na primeira consulta, a partir do momento em que aceitam a proposta de O plano, iniciar não é? o plano, porque aquilo existe um plano, É um plano e de existe algum acompanhamento. compromisso. Elas Claro. têm que se comprometer a algumas coisas. Para eu as seguir, elas pelo menos têm que se comprometer a fazer uma consulta de nutrição, começarem a praticar exercício, começarem pelo menos a fazer 15 minutos de meditação logo ao acordar, hum, tentarem manter ali sempre um propósito maior de é assim, já que eu tive isto, vamos lá ver o que é que eu posso aprender com isto, não é? Não é ficarem no lugar da vítima. Hum, Explicando-lhes naturalmente que isto é um processo duro, porque o romantizar, porque hoje em dia há de tudo. Eu não me alimento de muita coisa, eu não vejo notícias há 9 anos, portanto, como calcula, é muito difícil para mim, acontecem todas estas tempestades, estas coisas. Eu sei porque a minha irmã manda-me mensagens sempre, fica aflita que eu vá para o perdão. Isto é mesmo real, eu não sei nada, Sim. porque eu não quero saber. Mas às vezes é Pois, importante eu para sei, não ir para o paredão, eu não é? sei, mas só Pelo por menos esse naqueles dias com motivo. aquelas nuvens, Mas com só por aquelas esse ondas. motivo, porque é assim, aflige muito. Primeiro que tudo, eu sei, aliás, eu já senti isso, e hoje sei, porque é assim, eu acompanho mulheres com todas as competências que posso imaginar. Portanto, eu sei que metade das coisas que aparecem é para nos provocar medo, insegurança, para aumentar o consumo, para nos controlar de alguma forma. E eu não quero ser controlada por tudo o que é A externo. liberdade, É a sempre aqui. liberdade. A liberdade sempre aqui. Ahm, Podemos dizer que a Cláudia é a prova de que a nossa vida profissional, o nosso negócio, também pode e deve ser feito com empatia. Ai, totalmente. Porque norteia muito o seu trabalho, pelo menos nestes últimos 15 anos, não é? Sim. O olhar o outro, e voltamos à questão da identificação. E, e nós vivemos num mundo e num momento em que nos negócios a pessoa importa menos, não é? E a Cláudia fala de uma forma deste seu propósito que não deixa de ser o seu trabalho e pagar as contas, não é? Sim, Mas, sem dúvida. mas existe esse brilho nos olhos e existe essa valorização da pessoa e essa empatia central em todo este processo. Essa é uma grande questão. Eu vou dizer, para mim é muito complicado trabalhar com empresas, aquelas que eu preciso, eu tenho uma equipa naturalmente. Que equipa é que tem neste momento? Olha, Quantas neste pessoas é que momento tem? tenho a minha filha, tenho o Zé Maria, que vai, no fundo, integrar agora a gestão aqui do projeto, porque já há muita coisa a acontecer e já não há possibilidade. E as coisas têm que crescer. Eu A venho Cláudia, do meio. era uma questão, a Cláudia quer que o projeto cresça? É assim, Interessa-lhe eu não esta quis durante expansão? anos, eu não quis durante anos. O projeto tem crescido muito, mas tem crescido de outra forma, não a ter que ter mais pessoas a trabalhar comigo, porque isso também representa menos liberdade para mim e eu não quero. Portanto, eu sei exatamente o que eu não quero. Eu venho de uma empresa com os meus pais com 200 e tal pessoas, depois passei para uma minha com 40 e tal pessoas, portanto, eu sei exatamente o que eu não quero. Eu E não quando quer cheguei uma ao estrutura hospital, grande? não, eu neste momento, isto é qualquer coisa, eu vou voltar ao contexto hospitalar só um dia por semana, que era o meu dia de semana que eu descansava, mas eu tenho muitas saudades do hospital de visitar o hospital dia, de estar com equipas médicas, porque eu estou sempre no meu espaço, não é? E, portanto, estou sempre com pessoas, naturalmente, e com muitas pessoas, diariamente, mas também me começa-me a fazer falta aprender.
E eu gosto muito. Eu aprendo no que vejo e no que ouço. Neste caso, com as equipas Com equipas. médicas, não E é? depois também a dar formação, novamente, a toda a equipa de enfermagem, que é muito bom dar a formação daquilo que eu faço e aprender tudo o que se está a fazer. Isso para mim é muito importante, trocar ali impressões, não é? Uhum. Porque depois é toda uma equipa que funciona, e eu gosto muito de trabalhar em equipa. Quando as equipas de facto estão determinadas a um bem maior, que é a pessoa. Mas isto para voltar àquele tema, isto para mim é muito complicado trabalhar com pessoas, porquê? Porque eu já não me Com decepciono empresas, com era mais com com empresas, empresas. dizia. Eu já não me decepciono, mas eu vejo grandes líderes que são completamente uma mentira. E eu, é assim, eu para mim é tão claro como água e portanto eu basicamente eu sento-me e levanto. Portanto, aquilo para mim não representa nada, são grandes grupos, grandes coisas, grandes conversas, grandes competências, grandes, tudo o que possa imaginar, não é? Só que aquilo espremido, aquilo não é nada. E, portanto, eu não trabalho com pessoas assim. Eu trabalho com pessoas que me entregam aquilo que se comprometem, que é exatamente aquilo que eu faço. Para isso, tenho que ser altamente competentes, que é aquilo que eu sou na minha área. E quando as pessoas não têm essa competência, e isso vem tudo só. Nem é de grandes egos, é as pessoas de facto têm têm imensas licenciaturas e depois. Isso faz parte do ego também, tem aparentemente imensas competências, mas eu quando olho para elas não, a competência não está lá. O dar, de facto, o, o entregar, ah, 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 o entregar ao cliente, não é? Que sou eu e que são milhares deles, que muitas vezes eu acho que as pessoas nem sabem o que é que estão a receber e pagam por isso, eu não pago. Eu não pago. Não pago. Eu sou altamente. Isto não é só intuição. Eu como de facto, eu sou de verdade. É muito claro para mim as pessoas que não são. E escolho muito rápido. Portanto, quando uma pessoa se senta comigo e nem sabe o que está a falar, não é? E está a falar do negócio dela, porque eu, uma das competências que tenho grandes é assim, eu entendo muito bem como é que eu comunicação. Eu sempre fui uma comunicadora nata, desde miúda. E ainda nem sabia muito bem o que é que estava a falar, mas eu comunicava verdade. E, portanto, para mim isso é a comunicação mais certa, não é? Nós Uhum. falamos daquilo que sabemos. Hoje em dia, naturalmente, com um caminho feito, com 4 filhas, com todas as questões envolventes, quer dizer, porque isto foi todo um processo, desde que eu comecei no hospital, até explicar, por exemplo, à área médica, quando eu lhes comecei a explicar o impacto que o cabelo tinha numa mulher. Eles diziam: "Oh, Cláudia, por amor de Deus, é assim, o cabelo é só cabelo." Eu dizia: "Vocês Pois, não porque eles percebem estão nada." focados noutra, eles estão focados na. E está tudo certo, não é? Claro, Porque eles mas podem cientificamente, é trabalhar, é assim, eles têm que fazer o protocolo da claro, quimioterapia, mas depois têm que saber entregar a outras pessoas o que é para ser entregue, o que é não além é? da O que é quimioterapia, além o da que claro. quimioterapia, exatamente. E está tudo certo, não é? Porque é assim, eu não sou contra, não sou fundamentalista. Em algumas coisas talvez seja um bocadinho, mas eu acho que todos, eu acho que todos somos precisos. E não, entrar naqueles fundamentalismos, é tudo pela via natural. Não, tudo é preciso. E eu acho é que é importante as pessoas saberem quais são as suas competências e quais são as suas limitações. Claro. E entregarmos, que é aquilo que quando uma mulher se senta à minha frente, eu entrego aquilo que não é para mim. Enquanto Claro. facilitadora é isso que Sim, eu sim, sim, faço. sim, Eu sim. encaminho para pessoas que sabem fazer Sim, aquele existe, no trabalho. fundo, existe aqui um trabalho de equipa, Sim, da qual a Cláudia faz parte e que sim, se calhar não é tão formal assim, porque sim, podem não comunicar entre sim. vocês, não é? Mas Nós já nos existe, conhecemos mas todos. já se conhecem, Já, claro, Portugal também é muito limitado. já, é. Mas existe esse trabalho de equipa e é engraçado a Cláudia dizer que ao mesmo tempo que não quer uma estrutura grande, também quer que cresça Mas eu tenho uma e ao mesmo estrutura tempo, enorme de e ao pessoas. mesmo, claro, e ao Sim, mesmo tempo dizer que sente falta desse trabalho de equipa também agora com uma equipa sim, mais médica, mais sim, formal, sim. porque também acaba por ser onde a inovação está a acontecer ali, não é? É, e E fazer também, parte disso também acredito que seja e vou bom e um alimentar-me desafio. também, porque é assim, uma das grandes questões, Mas já está decidido esse passo de voltar ao já, hospital. já, já. E, Foi um convite. Eu não ok. posso dizer ainda para onde Ainda é que não é. pode dizer, ok. Não, mas foi um convite e eu aceitei. Aceitei e abdiquei desse meu dia de descanso, que já não me estava a servir para nada, porque eu tenho as minhas horas bem definidas, portanto eu consigo fazer a minha ginástica, eu consigo ter aquelas minhas 2 primeiras horas da Da manhã manhã. para mim. E é o suficiente, porque eu sou uma mulher de trabalho e eu gosto de trabalhar. É uma coisa que me preenche imenso.
eu posso lhe dizer que me dá anos de vida trabalhar, não é um peso. Eu trabalho no que eu gosto, Quando se trabalha, exato, é mesmo aquela máxima de quando se trabalha no no que no que se se gosta, gosta. e por isso eu trabalhei tanto para isso. E isso leva-me aqui a uma última pergunta, que Sim. é: nós começámos esta nossa conversa por saber qual é o motivo da Cláudia. Para quem está à procura do seu próprio motivo, ou porque está numa viragem da vida, ou porque está no começo de encontrar este propósito e este motivo, que mensagem é que gostava de deixar? Olha, é assim, eu trabalho só com mulheres e, e digo isto a cada pessoa que me procura, é que não tenham medo, que não tenham medo. É assim, é um desafio enorme. Há alturas em que nós trememos os pés à cabeça, mas é assim, hum, eu sou completamente católica. E sou católica, é assim, eu falo com Deus diariamente. Não é uma. Só recentemente é que comecei a ir à igreja porque me começou a fazer sentido. E agora vou. E o que eu digo às pessoas é assim: é importante nós sentirmos. Sentirmos. E o sentir é uma coisa que não é fácil. Portanto, nós agirmos em função do que sentimos é das coisas, é dos desafios maiores que há. Porque a pessoa prefere ficar onde está confortável, não é? Mas a pessoa já sentiu e, portanto, é avançar. Que aí é que se dá o aumento de consciência. E, portanto, o que eu digo a todas as pessoas, mesmo amigas, pessoas, é assim: não deixem de olhar para as vossas necessidades. É assim, se vocês sentem que existe um desconforto já enorme aí, que vocês não são felizes aí, é assim, avancem, avancem para o próximo passo. É assim, mas isso depois não resulta, mas a vida é isso. É assim, não há garantias, não é? Por isso é que são processos de fé. São muitos processos juntos de fé São e mui de são muitos processos juntos de fé e não Paixão, só. paixão. Cláudia, muito, muito obrigado. Obrigada Ficava eu. aqui a conversar consigo o resto do dia, Eu também. mas obrigado por aquilo que trouxe e por aquilo que faz todos os dias. É muito, eu não quero dizer inspirador, mas contagia. É, E isso é muito importante obrigada. poder fazer isso todos os dias com as mulheres com quem trabalha e de vez em quando também permitir aqui às pessoas que vão ouvindo estas conversas entrarem um bocadinho nessa sua bolha. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado a quem esteve a ouvir-nos, espero que tenham gostado. Se gostaram e se fizer sentido, partilhem esta conversa, também é muito importante para nós. Nós voltamos para a semana.